Eu diria em tudo. Porquê? Primeiro porque eu venho de uma família que já por si eram empreendedores, porque eram empresários. O meu avô era dono de uma farmácia, a minha mãe trabalhava lá, a minha irmã trabalhou lá. Tínhamos o objetivo até de continuar, até que eu fui aquele que não seguia ali a hierarquia e toda a decadência, porque fui para Pastão e acabei por não ficar lá. Depois, comecei desde sempre a trabalhar na altura, eu comecei a trabalhar nos fundos comunitários em 96 e sempre ligado a projetos de criação de novos projetos. Na altura era o SAS, era o CIM, começou por aí, que era a criação de projetos de empreendedores que estavam desempregados e desde então o empreendedorismo nunca mais saiu de mim nem eu dele. E depois, ao longo destes anos, nos trabalhos é sempre das funções que eu tenho desempenhado e a nível académico também é uma das disciplinas que eu trabalho. Desde há um tempo esta parte, e devido a funções que eu tive, não posso ser criador de empresas, nem fundador de empresas, nem pertencer a empresas, mas sempre que havia, e houve muita altura da minha vida, que eu já não estava tanto ligado aos fundos, e houve um período que eu decidi mais ligar-me aos recursos humanos, porque na altura a vida assim o proporcionou e eu agarrei também esse desafio. Eu tive para aí de quê? Uns 10 anos, pai, mais ou menos 10 a 15 anos, na área de recursos humanos e eu com amigos e com familiares abrimos um batalhão de empresas que ainda estão a funcionar. Por isso aquele bichinho sempre de criar empresas, de estar a criar ideias e vamos pôr isto a funcionar e ver o bebê a crescer e depois a decorrer normalmente, acaba por estar ligado a mim. E depois é daquelas coisas que eu costumo dizer que nunca saem de nós. Por exemplo, mesmo ainda agora, no trajeto para cá, vinha a pensar em projetos de alunos, parece que acaba por ser mais o nosso menino, não é? Porque em projetos de alunos, como é que eu vou fazer isto? E se eles quisessem continuar? Ou pessoas, neste momento eu tenho a gestão de uma incubadora através do IAPMEI, como é que eu vou fazer este projeto vingar? Como é que vamos fazer? Ou seja, tudo isto acaba por estar, e até mesmo numa viagem, num circuito, o que for, olha, isto era giro, isto era bom nesta empresa, isto era bom com este empreendedor. Por isso, acho que chega a uma altura que já está mesmo no nosso sangue, na totalidade. O que é que me motivou o convite da Hortense? E que ela fez-me esse convite e eu, desde imediato, aceitei, porque acho que é um trabalho que a IPS Startup faz desde o início e desde que eu estou no Instituto, que eu ajudo à distância, digo assim, e acompanho, e nomeadamente onde é que eu ajudo, quando são as ações do Polo Empreende e tudo mais, estar a incentivar os alunos a participarem. Mas é assim, é daquelas coisas que eu acho que o IPS Startup tem muito que fazer, tem muitas coisas para fazer com, não só aqui no nosso campus, mas com todo o distrito de Setúbal. Eu acho que está a chegar a um ponto, porque em Setúbal que nós começamos a olhar para todas as cidades, mas onde é que há efetivamente um campo dinamizador do empreendedorismo e da parte empresarial em Setúbal? Na minha opinião, não sei se existe, se não, mas na minha opinião, não existe. Então, quem é que tem que fazer esse papel? O IPS. Porque se quem de direito não o faz, nós a nível académico temos toda a possibilidade de o fazer. E pode exatamente a partir daqui, porque temos alunos excelentes, com ideias excelentes, temos vencedores de Polo Empreende, temos projetos magníficos e que ajudamos e que podemos ajudar a partir daqui a dar exatamente o pulo para um patamar que queiramos que eles venham e eles próprios queiram vir a ocupar. É importante dizer isto que eu vou dizer a seguir, que é, independentemente de tudo, quer nós, enquanto professores aqui do Instituto, quer até a própria IPS Startup, nós não fazemos nada que os alunos não queiram que seja feito. Ou seja, se eu tenho este projeto e quero trabalhar neste projeto, nós trabalhamos, não andamos naquela perspectiva, mas anda lá, vem lá, até na escola, mesmo na disciplina, no dia-a-dia, quando há alunos que querem seguir, outros não querem seguir com os projetos, nós respeitamos todos os ideais, toda a parte profissional e acho que isso é fundamental aqui no IPS e na IPS Startup, é respeitar todos os projetos e ajudar total. Era isso que eu estava a dizer. Nós aqui somos o focal point. E vamos lá ver, o estudante quando chega, mesmo até ao terceiro ano, e em várias disciplinas, porque há umas licenciaturas que têm no segundo ano, outras que têm no terceiro, e não é só empreendedorismo, mas como é business, e nomeadamente o professor Rui Alves, que gera esta área, temos sempre aquele grande ponto de nós aqui somos
a tal incubadora, no conceito de incubadora tradicional, até eu diria de saúde. Nós estamos aqui para os ajudar a crescer, por isso eles connosco estão no ambiente que podem crescer. E aqui no Instituto têm qualquer área que podem ajudar, desde a área tecnológica, da área do business, da área qualquer que queiram, têm cá a possibilidade de trabalhar. Por isso é fundamental nós existirmos e nunca deixarmos que o projeto caia. E se vier algum dia, graças a Deus temos tido sempre presidências que acompanham o projeto, mas espero que nunca ninguém venha contra esta ideia, porque é completamente fundamental, completamente. Aqui tenho 2 pontos. Até que ponto eles percebem que isso é importante para o percurso profissional deles e até que ponto o Poliempreende é importante para eles. O que é que eu quero dizer com isto? Não na perspectiva do Poliempreende, porque vai-lhes abrir muitas portas. Se calhar o problema até pode ser quando estamos a apresentar o Poliempreende, digo eu, estou-me agora a lembrar, se calhar não conseguimos explicar a abrangência que o Poliempreende possa ter, e eu digo sempre isto aos alunos, mesmo na perspectiva de quem nunca trabalhou, participar num projeto deste, quando vão para o meio profissional, tem aqui uma grande vertente, um conjunto de competências que ganharam para o meio profissional. E aqui é que eu acho que não sei se nós conseguimos transmitir ou se eles têm a maturidade suficiente para perceber isso. E não perceber só tipo, ok, eu vou para o Poliempreende porque tenho aqui ideias que querem aproveitar. Lembro-me do aluno no ano passado que me disse, vocês querem que os alunos vão para o Poliempreende porque depois querem ter as ideias e ficar com as nossas ideias. E eu, na altura, eu fiquei, E eu, não, mas até que ponto? E eu depois perguntei à turma, mas toda a gente pensa assim? E eles disseram que sim. Ou seja, não perceberam, e eu disse, mas temos o colega A, o colega B, o grupo A, falámos do grupo atual, que até estamos a trabalhar com eles, que estão a ter boas projeções, quem já ganhou no passado, e eu não sei se eles têm esta noção, mas o Poliempreende pode-lhes ajudar em todas as vertentes, porque depois temos o segundo ponto, como eu dizia ainda há pouco. Ser empreendedor não é só criar uma própria empresa. Eu posso ser um empreendedor corporativo, sou um intraempreendedor e tenho um conjunto de competências que é o que lhes digo sempre. Não se esqueçam, se vocês, quando estiverem a trabalhar, não ajudarem a vossa empresa a crescer, se não forem intraempreendedores da vossa empresa, o tal empreendedor corporativo, a vossa empresa não chega a lado nenhum. Vocês são mais um no meio de uma gota de um oceano que não vão criar valor nem gerar valor na organização. E distinguam-se por isso. E eu acho que os nossos alunos podem ter essa mais-valia, distinguir por isso. Agora, efetivamente pode haver a situação que muitos deles não querem, e porque não querem, que acham eu vou ter que montar uma empresa, ou vão ter que a minha ideia, que vão ficar com a minha ideia, ou o que for, mas até que ponto eles conseguem perceber da mais-valia. Porque eu acho que a participação em programas como o Poliempreende, quer a nível de networking, que eu costumo lhes dizer, quer a nível relacional, quer a nível de aquisição de competências, quer pelo simples facto que eles não estão habituados a chegar a horas às aulas. Vamos ver, as aulas das 8h30 começam a aparecer até 8h45, mas ali aquilo começa às 8h30, começa às 9, porque o emprego, quando eu entro às 9, tenho que lá estar às 9. Por isso, existe um conjunto de competências que eles têm que adquirir. Não sei se eles estão para aí virados, se efetivamente somos nós que não conseguimos transmitir a mensagem. Eu acho que é um bocadinho, se calhar, das duas, mas não pondo a culpa neles, mas eu dizer um bocadinho mais para o outro lado, porque e as ações que fazemos, a explicar que vamos a cada turma e tudo mais, não sei. Fico com algumas... E lembro-me que no semestre passado estava com o professor Rui a fazermos apresentações até numa das escolas do campus e na altura que o professor Rui estava a falar, lembrei-me exatamente, estava a olhar para eles e estava-me a lembrar até que ponto eles conseguem perceber que isto não é só criar uma empresa ou ter uma ideia de um projeto, mas ajudar num conjunto de coisas. Tão simples quando eu falava do networking. Quem sabe daqui a uns 10 anos, quando eu estiver a trabalhar, preciso até de alguma coisa, de alguma empresa, olha, aquele participou comigo no Poliempreende. Então deixa-me ligar, olha, lembras, nós participámos no Poliempreende, tenho aqui uma coisa que queria fazer com a tua empresa, ou preciso, whatever o que seja. Por isso, fico com algumas dúvidas.
Se calhar é daquelas coisas que a gente devia de pensar e ver até que ponto, e tendo em conta até o número de adesões, e sabemos que depois há limitações de candidaturas, mas de percebermos efetivamente essa situação. Depende muito da turma e depende muito de quem está pela frente. Eu costumo dizer, um professor hoje em dia é um palhacinho, e até que estamos a falar da ED, vou falar da minha última turma. Ou de uma turma, da minha última turma na ED. Eu cheguei à turma e eles a primeira coisa que me disseram é, a disciplina é Gestão e Empreendedorismo, o que quer dizer que tem uma grande vertente de gestão e tem outra vertente de empreendedorismo. E uma das vossas colegas disse-me, professor, fica já a saber que nós todos não concordamos com esta disciplina. E eu não concordo, então não concordam porquê? Isto é daquelas disciplinas que eu acho que não devia de existir no curso, e principalmente aqui na ES. E eu disse, então mas porquê? Digam-me lá. Andámos ali na conversa, nananã, e uma colega vossa diz, porque é de comunicação social, eu quando acabar o curso quero ser a Cristina Ferreira. E eu disse-lhe, pois, e aquilo estava a bater na altura, foi no início do semestre anterior, e eu disse isto na brincadeira, desatou toda a gente a rir, e foi a maneira de eu conseguir depois descascar a situação. E eu disse, pois, se a Cristina Ferreira tivesse ido às aulas de gestão, não tinha que pagar agora os milhões à SIC que tem, porque nem soube negociar a sua saída. Agora, é evidente que isto estou-me a lembrar disto por brincadeira, porque estamos a falar até do vosso curso. Que estratégias? As estratégias são adaptadas relativamente à turma que temos para frente. Há turmas que têm uma determinada vertente, outras que são logo muito abertas e querem logo, já têm ideias, bora lá experienciar. Outras, e não estou só a falar aqui do IPS, estou-me a lembrar de todos os sítios que trabalho, que quase têm que ser arrancados as ideias e os projetos ali com saca-rolhas. Por isso, temos muito que adaptar a estratégia, porque temos um objetivo. Além de cumprirmos toda a vertente académica e toda a parte curricular, mas queremos que aquelas pessoas tenham aquele objetivo de ter a ideia, de cumprir e perceber o que é criar uma empresa e o que é que custa. Por isso, depende muito de quem está pela nossa frente. Por isso, aqueles professores, e eu disse isso, como ainda há pouco, até às filhas daquela minha amiga, se vocês pensarem que um professor só tem os slides de 1934 que apresenta todos os anos iguais, é uma estratégia muito errada, porque eu não sei em 1934 quem era e em 1975 quem é que vai ser. Por isso, acaba por ser, mesmo que eu tenha os mesmos materiais, porque as matérias também não mudam muito, o que eu quero dizer com isto é, dependendo do grupo que eu tenho à frente, eu tenho que adaptar a minha estratégia e fazer, adequar a esse grupo todo. Exatamente porque o que eu ainda há bocadinho falava do empreendedorismo. Eu, quando estou a dar empreendedorismo puro e duro, eu perco muito tempo com eles e com casos práticos sobre empreendedorismo corporativo. Porque, voltamos à tal história, eu não quero criar uma empresa, mas eu, dentro de uma empresa, eu tenho que ser mais um, ou vou ser mais um que cria valor. Então eu quero que seja, eu quero criar valor, porque quero ser diferente do que exista, porque a dificuldade de encontrar emprego cada vez vai ser maior. Nós sabemos que hoje em dia existe, e em todo o lado que vamos, há sempre a dizer que precisam de emprego, que precisam de trabalhadores, mas qualificados não existem. E quando as empresas, eu trabalho num sítio que nós estamos há um ano a tentar recrutar uma pessoa para um determinado cargo e tem um determinado nível, e é evidente que precisamos daquele nível. O que é que nos aparece? Já até empregadas de limpeza nos apareceu com todo o mérito e orgulho que tem a função, mas não é aquele perfil. O que quer dizer que se nós temos perfis, e há instituições que têm vários perfis abertos e que não conseguem ter candidatos que respondam, quer dizer que falta pessoas competentes. Então, o aluno que consiga logo no primeiro ano perceber, ok, eu estou a tirar um curso superior, e eu comparo muito, ontem dizia aos meus alunos que estão de recursos humanos, reparem uma coisa, quando eu acabei o curso em 96, o meu curso era de 5 anos, eu não sabia se ia acabar o curso. E tive muitos colegas que ficaram pelo caminho, que não terminaram o curso. Hoje é raro um aluno que não termine o curso. E que muitas das vezes nós sabemos que eles vão passando até muito mais facilmente que antigamente. Mas o que é que me vai distinguir? Eu costumo lhes dizer isso. Vocês querem ser um excelente técnico, um excelente diretor
ou querem ficar num balcão da Decathlon ou do Auchan, com todo o respeito que a função tem. Querem tirar um curso superior e dizerem aos vossos pais que têm um curso superior, ou os vossos pais ficarem todos contentes que vocês têm um curso superior e depois dizer, mas o meu filho está a trabalhar não sei onde, ou o meu filho ainda não arranjou emprego. Ou dizerem, não, eu tenho esta função e trabalho como diretor, como técnico, nem toda a gente pode ser diretor, não é? Mas tem esta função de relevo dentro de uma organização. E se eles conseguirem logo começar a interiorizar todos os... E até acho muito importante e haver uma disciplina comportamental logo nesse sentido, de começarem a interiorizar o que é ser um colaborador e que competências é que eu tenho que ter e individualmente o que é que eu tenho que desenvolver, então seria excelente, porque todas as partes empreendedoras estão no intraempreendedor. Por isso, todas as competências que eu tenho, o que é que podem ajudar no desenvolvimento das minhas competências em termos organizacionais? Totalmente. Agora depende também de quem está na gestão de topo. Eu lembro que tive a sorte, e era um engenheiro Ramiro Martins, e ele ainda é vivo, eu comecei a trabalhar com ele com 26 anos. E com 26 anos eu cheguei diretor de recursos humanos da maior companhia de seguros que temos a nível nacional. E ele era o presidente do Conselho de Administração. E ele é muito o exemplo disso. E foi por causa dele mais um grande boom que eu comecei a dar aulas e tudo mais. Nós chegávamos ao pé dele com um problema e ele dizia, mas se eu for responder ao seu problema, no final do mês o seu salário tem que vir para a minha conta. E lembro-me perfeitamente de outras coisas que eram... havia colegas meus que não gostavam nada da postura dele. Isto era na João 21, o edifício, o gabinete dele era no 13º andar e ele punha-se a dissertar sobre coisas que não tinham nada a ver. E ninguém percebia. Como eu já estava a trabalhar com ele há algum tempo, consegui perceber que ele não respondia a nada, ele dava coisas para nós agarrarmos. O que é que ele dizia, ou o que é que ele fomentava? O espírito empreendedor. Se a empresa tem um problema, eu estou a explicar um problema, como é que ele pode ser resolvido? Então vocês tragam uma solução. E ele levava ao desenvolvimento, muitas das vezes, das competências empreendedoras. Porquê? Porque a gestão precisa disto, precisa da inovação, precisa do desenvolvimento, precisa da criatividade, precisa de um conjunto de coisas que levam e que estão ligados ao empreendedorismo e à gestão. Qual é que é o ponto fraco? Ou qual é que é a pedra de Aquiles? É que muitas das nossas empresas são pequenas, o gestor está a resolver o problema do dia-a-dia. Está a resolver o problema porque o colaborador chegou atrasado, porque o colaborador A zangou-se com o colaborador B, porque o colaborador C que não faltou hoje e não avisou ninguém, e ele está a resolver estes problemas. Enquanto as pessoas não derem o pulo e pensarem, nós estamos todos num ecossistema empresarial que tem uma grande vertente de responsabilidade social, se quem está na gestão não tiver a criatividade e a inovação até de criar novos produtos, não estagnar a organização, ser empreendedor, nós vamos morrer. Mas o importante é que as pessoas pensam, não, mas ele é que é o patrão, ele que morra porque eu depois vou-me embora para outra empresa. E isto é que é o problema, porque o empreendedorismo está dentro da gestão, está incorporado no nosso género, no nosso corpo, em tudo. Não conseguimos nas empresas pequenas, nas micro e pequenas, fazer tanto isto, nas outras grandes conseguimos. E esse pode ser o grande problema. Daí a tal vertente que eu ainda há pouco dizia, a necessidade, e nomeadamente de empresas de escolas como a nossa, da ES, de ter muito, e a parte empresarial e a nossa parte de incubação da nossa startup, até de apoiar todo o ecossistema onde nós estamos, para ajudar nas organizações e investigar em conjunto com eles e ajudar na resolução e na criação de novas soluções aos problemas identificados.